Olá, eu sou a Tereza Frati, psicanalista e orientadora educacional, e você está aqui no canal Conexão Criança. Bem-vindos! Aqui nós vamos falar sobre as crianças de 0 a 10 anos, falar dos relacionamentos sociais, do que é legal ou não legal falarmos com ela. E vamos falar também da sua criança interior, como é que ela tem se portado. Venha comigo, se inscreva no canal, dê o seu like, fique aqui nessas sequências de vídeo para nós partilharmos essas ferramentas que são de grande valor. Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Conexão Criança. Meu nome é Tereza Frati, eu sou psicanalista e orientadora educacional. Aqui, o meu objetivo é abordar com vocês as questões do relacionamento entre adultos e criança de 0 a 10 anos, de forma simples, porém inteligente e efetiva. Eu vou dividir com vocês, vou trazer para vocês estratégias que podem nutrir e melhorar esta comunicação, proporcionando uma interação social mais saudável e promovendo assim um futuro mais inspirador, que é o que nós buscamos para todos nós. Hoje eu trouxe para vocês um tema que tem sido aí discutido, temos ouvido, que é a ansiedade. Como é que nós estamos enfrentando este mal do século que tem acelerado toda a nossa humanidade e muito mais do que isso, está nos adoecendo, desde as crianças até os adultos. Mas o que é a ansiedade? Você sabe o que é a ansiedade? Como você diagnostica a ansiedade? Como é que você entende como lidar com essa ansiedade? Antes de eu trazer todos esses conceitos para vocês, eu gostaria de fazer uma pergunta. Como é que você se sente quando tem ansiedade? Algumas pessoas poderiam dizer que sentem a garganta sufocando, outras sentem vertigem, enjoo, sudorese, eu começo a suar sem parar. E muito mais. Você sofre por antecipação? Você acorda cansado? Não tolera trabalhar com pessoas lentas? Tem sentido dores de cabeça, muscular, desânimo, uma vontade de ficar deitado? Ou você tem se esquecido das coisas, desde as coisas mais simples até a mais importante? Pois é, isso tudo que eu trouxe para vocês são dados, são relatos de pacientes que estão em tratamento da ansiedade. Nós passamos por tudo isso e achando que é um cansaço do dia a dia, sem perceber o quão graves são esses sintomas que nos cercam. Agora, pare um pouquinho e olhe para as crianças que estão ao seu redor, sejam filhos, seus pacientes de consultório, filhos de amigos, sobrinhos. Como é que essas crianças estão? Você reconhece algum dos sintomas nessas crianças que você se identifica? Percebam o quanto nossas crianças também andam aceleradas, ansiosas. Eu trouxe aqui para vocês um estudo de 2019, olhem só, 2019, que segundo um levantamento publicado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, com base em dados do Ministério da Saúde, nos últimos 10 anos, prestem atenção, nos últimos 10 anos, houve um aumento de 93% do número de crianças de 0 a 12 anos internados em hospitais públicos com diagnósticos de doenças mentais e comportamentais, com depressão e transtorno de ansiedade. Como se não bastasse este dado, um outro ponto que essa pesquisa traz muito importante é o registro de transtornos emocionais decorrentes do uso de substâncias psicoativas para fins recreativos, como ansiolíticos e sedativos, a maconha, alucinógenos, inalantes ou solventes, estimulantes sintéticos,
tabaco, entre outras variedades de droga que estão no mercado. Você já ouviu falar em miau miau? Crocodilo, Crystal, pó de anjo? Se você colocar na internet, você vai ver que estes são alguns dos nomes de algumas drogas mais modernas que estão no mercado, que elas estão presentes nas baladas de hoje e podem ser compradas pela internet a partir de R$20. Que ponto nós estamos chegando, não é mesmo? O que está sob os nossos olhos que nós não estamos conseguindo detectar? Como jovens tão promissores, como filhos de amigos, como conhecidos, chegaram a isso, a esse ponto. Eu acredito que aqui comigo hoje, entre vocês, com certeza tem alguém que conhece algum adolescente com problemas de ansiedade, algum filho de um amigo que está envolvido em drogas, ou até mesmo um aluno da onde você dá aula que está na dependência química. Ou muito pior, muitas vezes o pai deste aluno também está nessa dependência química. Mas a pergunta para nós chegarmos é: como é que essas pessoas ou essas crianças de 0 a 12 anos chegaram a esse ponto? Como é que estes jovens, acabam entrando nessa, como eles mesmos dizem? Como é que tudo isso acontece e nós não estamos vendo? Ou nós não estamos vendo ou não estamos percebendo? E antes mesmo de responder a essas questões, que são muitas, eu vou te contar uma história de como eu comecei a intensificar os meus estudos nesta relação da comunicação adulto-criança. Como eu disse para vocês, eu sou psicanalista clínica, atuo dentro de uma clínica. E há alguns anos atrás, no meu dia a dia de clínica, trabalhando com um casal que vinham aqui no consultório falar da difícil relação que eles estavam tendo com uma criança de 8 anos. E aí, nesses relatos, nessas conversas, eles me traziam que o filho não seguia as regras, chorava muito, quando se sentia contrariado, então, era a pior parte. A família vivia em brigas, o casal chegou ao ponto de pensar em separação por conta deste filho que simplesmente não socializava com este casal. Em uma das minhas sessões, deixei este casal falar bastante, como é uma estratégia da psicanálise, nós dizemos, deixe a pessoa esvaziar o seu pote. E eles falaram. E no meio desta fala, eu peguei uma frase deles e guardei aqui na manga, que me seria muito útil. Ao longo desses relatos desses pais, eles mencionavam muito o quanto queriam trazer para o filho coisas que eles não tiveram, o quanto queriam que os filhos tivessem sucesso, o quanto eles davam tudo para esse filho ter esse sucesso, que eles não poupavam tempo e nem dinheiro para dar esta vida melhor ao filho. E foi então, depois de um longo discurso desses pais, que eu fiz uma interdição e perguntei a eles: vocês também tiveram tudo do que vocês dão ao filho de vocês hoje? Fez-se ali no consultório, um rápido silêncio. Eles se entreolharam, mas não me responderam. Continuei perguntando enquanto eles me olhavam, como se eu tivesse falado um absurdo, esperando alguma resposta deles. Mas não, ao contrário, eles me olhavam esperando essa resposta. E aí eu perguntei novamente para eles: vocês se consideram pessoas de valores e respeitadas? Novamente, eles me olharam assustados, perplexos e disseram sim.
Nós temos nossos vizinhos que nos querem muito bem, temos nossos amigos, familiares, todos muito próximos, somos pessoas de excelente relacionamento. E aí eu continuei. Vocês chegaram profissionalmente aonde vocês gostariam? Vocês estão hoje no momento da vida de vocês aonde vocês quiseram estar? E eles me disseram que sim, que estavam felizes e satisfeitos, tirando as questões com os filhos. E foi então que aí eu tirei aquela cartinha da manga. E eu falei, e vocês chegaram a esse ponto sem nada do que o filho de vocês tem, não é verdade? Vocês me disseram aqui que gostariam de dar ao filho de vocês o que faltou para vocês. Bom, se vocês me disseram que chegaram aonde vocês queriam, eu posso concluir que não faltou absolutamente nada para vocês. Não é isso? Que vocês se tornaram nessas pessoas realizadas, que vocês chegaram aonde vocês almejavam, construíram esta casa lindíssima que vocês moram, são pessoas respeitadas, dignas, éticas, sem ter nada do que vocês falaram que o filho de vocês tem. Então, podemos concluir juntos aqui nós três que não lhes faltou absolutamente nada, não é verdade? Eles respiraram, encostaram no sofá, caíram assim para trás, né? E se olharam. E a mãe, a esposa, começou a chorar. E aí ela logo querendo se justificar, falando, ai, mas nós imaginamos que dando isso para o nosso filho. E a primeira coisa que eu fiz, eu falei, calma. Não é um crime vocês quererem isso. Isso é natural. Porque nós temos a ideia de que para os nossos filhos serem alguém, serem pessoas melhores, nós precisamos dar coisas para eles. Nós esquecemos de ensinar que nossos filhos precisam ser e não ter. Não se cobre assim, eu disse para ela. Nós vivemos em cima deles, querendo que eles se sentem melhores, que eles comam melhores. Não façam isso, não façam aquilo. E isso é normal. Não queremos que nosso filho vá num restaurante, por exemplo, ou nosso paciente, ou nosso aluno, como lanche da escola de boca aberta. Nós queremos educar. Mas como é que estamos fazendo esta educação? Respeitando o limite de nossas crianças, educando com amor, ou como nós imaginamos que é o ideal? Ou nós super protegemos demais as nossas crianças? Ou também vemos por aí pais que nesse ímpeto de querer educar para o mundo, dão uma autonomia muito grande. E vemos que hoje nossas crianças, nossos jovens não estão preparados para essa autonomia. Sabe por quê? Assim como nós tivemos muito interdito, uma educação mais pautada no respeito, as nossas crianças também querem isso. Sabe o que é isso? Limite. Limite é o que está faltando para as nossas crianças. Eu perguntei a ela se o pai ou a mãe de algum responsável, amigo dela, se ela em algum momento dividiu com ela algum problema. Bom, geralmente nós vemos que os pais, eles evitam em falar. O terapeuta, que também tem problemas, às vezes não sabe como trabalhar com esta criança, também evita em falar. Olha só, muitas vezes nós deixamos de fazer algo por medo nosso, por medo de não sermos aceitos. Você também tem esse medo? Você tem medo de estar errando na educação do seu filho? Você tem medo de não ser assertivo com ele? Eu vou te dar mais um exemplo do dia a dia.
Eu tenho uma dentista muito amiga minha. E ela me disse, em uma dessas conversas onde nós nos encontramos de final de semana, e ela trabalha com crianças, né? Ela é uma odontopediatra, e ela me disse que começou a perceber que quando a mãe estava dentro do consultório acompanhando a criança não se sentia à vontade. Então, de uma maneira muito gentil, ela pediu que esta mãe, saísse da sala, me espere ali, né, na recepção, tome um café, aprecie uma revista. E ela me contou que estas crianças começaram a ficar mais confiantes no trabalho dela. Longe dos pais, a criança se sentiu confiante. Ela se entregou ao tratamento. Por que será que isso acontece? Por que será que cobramos demais e a criança tem medo de nos descontentar? É claro, ninguém gosta de descontentar aquele que amamos. Ou porque nós amamos demais, ou porque temos medo da bronca, da repreensão. Pare um pouquinho agora e pense no seu paciente, no seu filho, no seu aluno da escola, você que é professora ou você que é coordenadora. A criança que você se socializa, ela tem medo de você? Vocês sabem que as crianças, elas imitam os adultos, né? Vocês já ouviram, às vezes, uma amiga falar assim, mas o Júnior é igualzinho o pai. A Aninha fala igual a mãe. Ou mesmo a professora na escola, tal aluno fala igualzinho a mãe. Isso acontece porque a criança nos imita. Quer um exemplo disso? Na prática do dia a dia? Olha só, se você não quer que seu filho coloque os pés no sofá, o que você vai falar para ele? Filho, não coloque os pés no sofá, suja o sofá, é feio. Mas aí, o que acontece? Chega no final de semana, o maridão vai lá deitar para assistir o jogo de futebol. E o que acontece? Ele coloca o pé no sofá. Vocês acham que a criança está assistindo o jogo de futebol ou ela está de olho no que o pai está fazendo? Bingo! Ela está de olho no que o pai está fazendo. Porque ela não está nem aí se é Corinthians e São Paulo, quem é que está jogando. O pai e a mãe são espelhos, referência para essa criança. Da mesma forma que você, professora, também é. A terapeuta, a psicóloga infantil também é referência. Quer uma dica? Brinque com o seu filho de escolinha e inverta os papéis. Fale para ele, eu vou ser você, o aluno, e você vai ser a professora. O seu filho vai repetir as mesmas falas que a professora tem na escola. E é por isso que nos nossos estudos, por isso que nós vemos que a criança aprende repetindo padrões. Nós adultos tivemos que viver em um mundo cheio de cobranças. E muitos de nós ainda continuamos cobrando essas crianças, porque não queremos falhar. Não queremos falhar diante das nossas famílias, diante de nossos amigos, não queremos falhar diante da professora da escola. Queremos ser pais exemplares. Não é verdade? E aí, na nossa correria do dia a dia, temos que dar conta de tudo. É da casa, é do supermercado, dar conta da ajudante que ficou ali para fazer os afazeres do lar. Hoje em dia, pai e mãe estão no mercado de trabalho. E aí, de repente, esqueci de fazer a maquete com a Clarinha que era para levar hoje na escola. Olha só quantas coisas nós trazemos. E até os afazeres dos filhos. Percebam o quanto o nosso dia a dia está uma loucura, quanto nós temos vivido e quanto esse dia a dia nos deixa como? Ansioso. A ansiedade vem pelo que vai acontecer. Se eu fizer aí uma conceituação muito simples, a depressão
é uma preocupação que temos com aquilo que nós fizemos, com o nosso passado. E a ansiedade é uma cobrança muito grande, uma preocupação do que ainda vai acontecer. E dentro desta nossa ansiedade, nós estamos passando também para nossos filhos essas cobranças. Nossos filhos muitas vezes não sabem para que lado eles vão, se eles vão preparar o lanche, se eles vão pôr a água na garrafinha. Aliás, você já tomou a sua água hoje? Deixa eu dar um golinho na minha aqui. E essas crianças estão preocupadas de como elas vão responder a todo esse movimento do dia a dia. Como nós falamos de forma anteriormente, nós pais queremos acertar com os nossos filhos. Mas como acertar? Você tem que se perguntado como fazer, que técnica usar, fica aí xeretando na internet quais as melhores estratégias para eu lidar com o meu filho. E eu te falo que a melhor estratégia é você trabalhar com as ferramentas que hoje você busca no mercado, como você está vindo buscar aqui ferramentas, e você fazer uma modelagem dessas ferramentas para o que você acredita. Nós, educadores, terapeutas, professores, não podemos ter e nem queremos ter o menor objetivo que seja de mudar a maneira como você vai educar o seu filho. Isso é você que vai fazer. Mas eu tenho aqui algumas ferramentas que vão te ajudar, que vão facilitar, que vão ajudar você nesta socialização, neste mundo que está muito acelerado e muito complicado, e que tem levado nossas crianças a esses problemas de estresse. Eu tenho crianças no meu consultório, alunos de escola, que estão sim, hoje, precisando tomar medicamentos por conta da ansiedade, que estão passando por terapeutas por conta desta ansiedade, que estão com dificuldade de aprendizagem por conta desta ansiedade. Então, cabe a nós, profissionais que trabalhamos com essas crianças, que nos socializamos, o pediatra do seu filho, a terapeuta, o seu filho, você pai, você mãe, precisa tomar posse dessas ferramentas. Você precisa se apoderar dessas ferramentas e saber usá-las para essas crianças. E aí a pergunta é, mas por que nós precisamos aprender a trabalhar com criança de 0 a 10 anos? É porque justamente nesta fase, aonde se inicia do nascimento, aonde se inicia esta primeira socialização da criança, e ela vai dia a dia formando aí a personalidade dessas crianças nessas relações sociais, familiares, escolas, a igreja que o seu filho frequenta com você, grupo de amigos. São essas relações que vão formando pontinho a pontinho a personalidade das nossas crianças. E é justamente entre 8 a 10 anos que vai ter o fechamento desta socialização, desta personalidade, aonde ele termina estas fases da infância e aí ele vai seguir na adolescência, na juventude e na vida adulta. Eu vou te dar um exemplo, fazer uma metáfora que você pode estranhar um pouquinho, mas que você vai entender o que eu estou falando. Quando você vai comprar um celular, meu celular não está por aqui, mas eu tenho um celular aqui na minha mão. Você foi lá e comprou, seja em qualquer operadora deste equipamento. Você tira o celular da caixa e você liga este celular. O que é que você tem neste celular? Você tem as informações da operadora, não é verdade? E aí você vai abastecer o celular
com aquilo que você quer. Você vai baixar a sua agenda, você vai colocar os seus lembretes, aquilo que atende a você. E aí, conforme você vai conversando com as pessoas, encontrando pessoas que têm o celular parecido com o seu, você vai baixando o quê? Os aplicativos. E aí eu tenho um aplicativo de jogo, eu tenho um aplicativo que me fala do melhor vinho, eu tenho um aplicativo que me ajuda a trabalhar com as crianças. E você vai abastecendo este celular com estes aplicativos dia a dia. E aí, depois de um tempo, você tem este celular formadinho. Pois é, quando nós nascemos, ao nascer, é quando nós ligamos o celular. As informações da operadora que o celular tem são as nossas informações genéticas. É o que nós trazemos já dos nossos pais. Os nossos pais é a nossa operadora. E aí, o que você abastece no celular que vai agregar, que são coisas suas pessoais, é o que você vem trazendo da família, dessas relações parentais, que você vem trazendo da socialização com seus pais em escola, em igreja. E os aplicativos, o que são os aplicativos? São as coisas que nós vamos aprendendo no nosso dia a dia e incorporando a nós. É assim que vamos formar. Depois de um tempo que você acredita que baixou tudo o que precisava no seu celular, somos nós. Com 10 anos, nós já temos toda aquela bagagem básica, necessária. Entenderam como nós funcionamos? Parece uma comparação meio sem pé nem cabeça, mas faz sentido para vocês, não faz? E aí, vocês podem me perguntar, ok, Teresa, mas como eu vou cuidar destes aplicativos? Como é que eu vou saber o que o meu filho tem trazido para eles, se é uma coisa boa ou não? É exatamente isso que nós aprendemos aqui. Como darmos a dose certa destes aplicativos para as nossas crianças. Como passar para as nossas crianças o que realmente queremos de valor. Os valores de vocês, da família ou da escola. Então, vejam bem como nós podemos trabalhar com essa ansiedade. Quando nós estamos de olho no que as nossas crianças estão introjetando, estão trazendo para elas no nosso dia a dia, nós conseguimos entender. Quando nós cuidamos da nossa ansiedade. Por isso que quando nós falamos da criança de 0 a 10 anos, eu também estou falando para você que é adulto. Porque aí dentro do adulto existe esse ego infantil. Existe essa criança de 0 a 10 anos que passou por todas essas fases, desde o nascimento, na hora de mamar, a hora da papinha, a hora de aprender a fazer o xixi sozinho. E vocês foram assimilando isso, cada um da sua maneira. Então, é necessário que vocês também reconheçam essa criança interior, essa criança que está dentro de vocês. Então, este canal Conexão Criança, ele não é só para falar do seu paciente, do seu aluno, do seu filho, ele também é para falar de você. Como é que está a sua criança interior? Em que momento a sua criança interior, ela está emergindo, ela não está controlada? No momento, por exemplo, em que você está numa briga de trânsito, em que a pessoa te fechou, quem é que está brigando ali? É a sua criança interior ou é você adulto? Então, olha só, esta criança interior que você tem dentro de você também foi uma criança como a que você está trabalhando hoje. Foi uma criança como seu filho. E o que é que você vai passar para os seus filhos? Hoje, na minha clínica, eu atendo pais, professores,
médicos, profissionais das mais diversas atividades, dos mais diversos segmentos, e que eles estão em busca de entender esta criança. Um pediatra, por exemplo, ele precisa entender sim deste emocional desta criança, para ele não invadir o espaço da criança no momento em que ele for auscultar esta criança. No momento em que ele for tocar esta criança para examinar, ele precisa sim pedir permissão para esta criança, porque ele está atravessando o corpo desta criança, o sentido do toque desta criança. Então, percebam que quando eu trago para vocês, quando eu estou falando com vocês sobre esta criança de 0 a 10 anos, eu também estou falando de vocês. Estamos falando de todos nós. Perceba a importância destes conhecimentos nos dias atuais. Olhem só que interessante. Eu li numa revista, Veja, há mais ou menos um ano atrás, e que os grandes escritórios de advocacia, as grandes empresas de administração, iam nas portas das grandes faculdades de São Paulo, porque era uma Veja São Paulo que eu estava lendo, atrás de renomadas faculdades, Mackenzie, PUC, GV, eles iam buscar estes alunos que tinham esses grandes conhecimentos para trabalharem nas suas empresas. Hoje, essas mesmas empresas, elas estão dando ênfase aos profissionais que estão mais equilibrados emocionalmente. Não adianta eu ter um funcionário que tem todo o conhecimento técnico, mas que não tem uma inteligência emocional para aplicar. Vocês imaginem, pensem comigo, como é que será que foi dentro dessas empresas na época da pandemia? Será que realmente a pessoa que tinha uma inteligência emocional, que era mais equilibrada emocionalmente, ela não conseguiu lidar com este momento de uma maneira mais saudável? Hoje vemos o quanto a inteligência emocional faz parte. Na verdade, isso sempre, fez. Se nós voltarmos para a época das cavernas, quem é que ficava cuidando dos filhos lá dentro das cavernas? Eram as mães. E o pai ia buscar este alimento, eles iam buscar fora, com a sua força pessoal, esta sobrevivência desta família. Vocês percebem que não mudou muito de lá para cá. Os pais ainda estão indo no campo de trabalho e as mães também. Olha aí a ansiedade crescendo. Como é que esses pais estão saindo de casa e como é que eles estão voltando? Como é que essas mães hoje estão se dividindo entre casa, trabalho, entre levar filhos na escola? Como é que esses médicos que também têm os filhos estão indo para o consultório atender as crianças? Então vejam esta rede que se forma. E aí sempre há nesses momentos a relação, a socialização com a criança. Percebam o quanto é importante termos conhecimento dessas ferramentas, o quanto é importante sabermos usar essas ferramentas e o quanto é importante termos essas ferramentas, irmãos. Não são dicas, são estudos que foram vindo ao longo deste tempo e se transformando nessas teorias. Antes de mim, muitas outras pessoas já estavam fazendo esses estudos. Eu apenas, nos meus estudos, tenho compilado todas essas técnicas, todas essas ferramentas. E pelo meu trabalho, pela minha experiência, nós vamos desenvolvendo dia a dia. E é isso que eu estou fazendo aqui com vocês hoje, dividindo com vocês o que a ansiedade tem feito conosco
e com nossas crianças no dia de hoje. Como é que você tem se sentido? E aí, como é que você se sente quando você tem aqueles sintomas que eu te perguntei lá no começo? Um dos pontos onde nós podemos detectar que nós estamos, ou nossas crianças, estão em crise de ansiedade é a dificuldade de respirar. Quando você vai fazer alguma coisa, quando você vai fazer um teste, quando você vai fazer uma prova, vai conversar com o seu chefe, ou a sua criança vai fazer uma prova na escola, olha a respiração, né? Ela começa a ficar ofegante. Por quê? Estou preocupado com algo que vai vir. Estou preocupado como as pessoas vão me olhar. A criança também tem isso. Se ela vem para o seu consultório, se ela vai no dentista, ela está preocupada se vai doer ou não. Se o pai chega em casa e o pai tem chego todos os dias nervoso, gritando, ela também está preocupada como esse pai vai chegar em casa. Então, a respiração é o primeiro sinal de que estamos alerta e preocupados com o que vai nos acontecer. Por isso que uma das técnicas de você trabalhar a sua ansiedade, de você atender um paciente no consultório com ansiedade, de você fazer um atendimento de uma criança que começou a chorar na escola e tem dificuldade em respirar, é prestar atenção como é que está a respiração dela. E aí, lentamente, você vai fazendo esta questão, este sentimento de estar próximo dela, dela perceber que existe alguém ali, não cobrando, mas respirando junto com ela. Então, você vai olhar para essa pessoa, você pode pegar na mão desta pessoa e falar, agora você vai respirar comigo. Agora você vai devagar fazer a sua respiração. E aí você vai inspirando, segura a respiração e vai soltando. Esta é uma técnica prática e ativa para nós trabalharmos. A depressão hoje, você sabia que a ansiedade hoje, ela é a crise do pânico. Elas são aquelas pessoas que ficam mal quando têm que sair de casa, se sentem ansiosas quando vão receber alguém. A ansiedade hoje, ela está presente e sendo diagnosticada como crise de pânico, porque você pode falar para mim, Tereza, o que eu posso fazer quando eu ver alguém com crise de pânico? A primeira coisa, pegue na mão dela e peça para a pessoa ir respirando com você. E aí, você vai fazendo disso uma prática. Eu tenho até lá na escola um videozinho de um peixinho que vai respirando. Eu faço a respiração com as crianças. Quando as crianças vêm correndo me contar alguma coisa que obrigaram ou que estão nervosas, eu falo, respira junto comigo, né? Para e respira. Precisamos evitar de falar com as crianças, você não pode fazer isso, você não deve, você precisa ficar bom. Lógico, todos nós precisamos ficar bom, todo mundo quer ficar bem. Então, neste momento, você precisa fazer-se próximo, deixar a pessoa sentir que você está próximo dela. E uma das técnicas é você respirar com a pessoa. Você percebe que essas são ferramentas que às vezes a gente não lembra no dia a dia, assim como tantas outras que tem por aí, né? Você acha que aprender essas ferramentas demanda muito do seu tempo? Qual é a resposta para você mesmo? Quanto tempo você tem investido para você aprender essas ferramentas? Você também tem dificuldade de organizar o seu tempo? Dificuldade em organizar o tempo também é questão de ansiedade. Você não sabe como conversar com os seus filhos? É porque você está ansioso demais. Você só grita com a sua esposa quando ela não lhe atende? É porque você está ansioso demais. E aí, muitos jovens, muitos adultos,
Vou voltar lá naquela pesquisa. Tem ido buscar o refúgio nas drogas. Sabe por quê? Eu preciso esquecer desses momentos. E a droga começa a aparecer, a dependência química, o álcool, ela começa a fazer parte do dia a dia. Por quê? Toda a minha intensidade esconde uma falta. Tudo que é excesso está escondendo uma falta. Que falta você anda escondendo? Do que o seu filho está sentindo falta? Do que o seu cliente está sentindo falta e que você não sabe como conduzir esse momento? E se eu te disser que você, organizando o seu tempo e se apoderando dessas ferramentas, essa socialização melhoraria? E melhorando a socialização, você vai melhorar o seu relacionamento com o seu cliente, com o seu paciente, com o seu aluno. Você imagina você ser uma referência dentro da escola e a coordenadora falar, ou a mãe chegar na coordenação da escola e falar: eu quero o meu filho no 2º ano da tia Belinha. Você pode ser uma referência se apoderando dessas ferramentas. Você pode sim ter um filho de excelência se apoderando dessas ferramentas. Você não precisa comprar, dar, para que seu filho seja um adulto de excelência. Você precisa ajudá-lo, ensiná-lo a ser uma pessoa de excelência. Este casal, que eu contei a historinha aqui para vocês, eu perguntei a eles se eles realmente desejavam essa transformação da criança deles interior. Porque que falta que a criança interior deles estava sentindo, que eles estavam suprindo no filho, ou que eles achavam que estavam sentindo e estavam suprindo no filho. E aí nós fomos, ao longo das nossas sessões, nós fomos trabalhando não só a criança interior deles, mas a criança do filho deles. E aí, neste momento, com essas ferramentas, após um tempo hoje de sessão, de família que eles fazem, eles muitas vezes veem o casal e o filho, né? A mãe engravidou de novo, então tem um bebezinho aí chegando, e eles foram melhorando. Os pais aprenderam a presentear os filhos, os pais aprenderam a não negociar materialmente. E esta criança, enfim, teve limites. E ele aprendeu a respeitar esses limites que os pais dão. Porque quem dá limite é pai. Quem ensina é pai e mãe. Ou avô, avó, tio que ficam com as crianças. De novo, olha a importância dessas ferramentas. É para todo mundo. Você imagina alguém falar para você: eu quero indicar este pediatra. Aonde você leva meu filho? Eu levo no doutor João, porque o doutor João respeita meu filho. O doutor João respeita o que nós pensamos. Que tal? Quanto é que você despende do seu tempo para você ter este conhecimento, ter um conhecimento para você, ter um conhecimento desta socialização? E você entende o quanto ter este conhecimento, o quanto ter essas ferramentas, elas vão te ajudar, elas vão fazer você prosperar. E de novo, e vamos estar fazendo um futuro mais animador, né, gente, para as nossas crianças, para nós mesmos que ainda, imagino, temos aí pela frente uma grande expectativa de vida. E olha, gente, que eu tenho mais de 10 anos de consultório. Eu venho da área da educação desde os 15 anos. Não sei se vocês se lembram, eu sou da época do magistério. Então, todas essas experiências, todos esses estudos estão compilados nessas ferramentas, nesses passos que nós vamos trazer aqui, que eu vou dividir com vocês, que vamos também discutir, porque muitas vezes vocês podem falar: Tereza, eu tentei fazer aquilo
que nós tivemos aqui, né, aquelas ferramentas que você nos trouxe, mas eu consegui fazer desse jeito e deu certo. É essa a grande magia. Vocês vão pegar essas ferramentas e modelar ao seu jeito a educação da sua família, ao que vocês acreditam. Não preciso fazer um curso na internet, ler, estudar e querer aplicar aquilo palavra por palavra. Os cursos que nós fazemos, a faculdade que você fez, você não traz ela no dia a dia. Você modelou ela ao seu dia a dia. Então isso é muito bacana, que essas ferramentas vocês podem usar. Eu trocando dicas com aquela minha amiga, que eu falei que ela é uma odontopediatra, né? A gente trocando dicas, conversas. Eu uso muito das ferramentas dela e ela também usa muito das ferramentas que eu passo para ela. E o consultório dela bomba, tá bombando, de crianças gostosas de atender, de crianças, não vou dizer que não choram, que não ficam com medo, mas que elas vêm sentindo este acolhimento desde a entrada. Como é que você tem reagido às suas ansiedades? Me conta. Como é que esta ansiedade tem trazido prejuízos à sua vida? Como é que a dificuldade de entender o seu filho, que passa por esse processo, ou de entender a sua esposa, o seu marido, que está sofrendo pelo pânico, pela crise de ansiedade, que está se limitando no trabalho, como é que você tem lidado com isso? Então eu vou te pedir, divide aqui comigo, mande as suas questões, mande as suas sugestões, o que você quer ouvir, quais são as suas dores, quais são as suas angústias, quais são as suas ansiedades. Vamos juntos aprender com os nossos medos, vamos lidar com o medo das nossas crianças, vamos melhorar a nossa rede de relacionamentos. Seja no pessoal, no profissional, seja familiar, seja na roda de amigos. Você é aquele amigo chato, ansioso, que chega num lugar e já quer ir embora? Vamos juntos formar mentes brilhantes e mais saudáveis. O futuro emocional das nossas crianças é fundamental para a nossa vida, para a vida de todos. Gratidão por vocês estarem aqui comigo neste tempo, por vocês me ouvirem. Fiquem bem e até o nosso próximo encontro. Obrigada. Ah, pessoal, chegamos ao fim. Que bate-papo gostoso, né? Olha só, fique aqui comigo nesse canal. Mais vídeos virão. Espero que o vídeo de hoje tenha te ajudado, tenha feito você pensar um pouquinho e trabalhar com essas ferramentas novas. Vamos juntos, vamos trabalhar pelas nossas crianças, vamos trabalhar por nós. Te espero nos meus próximos vídeos. Até lá!